queria iniciar primeiramente agradecendo ao presidente, Dr. Antônio José, da OAB, que estimulou e apoiou o evento e tem feito uma excelente, uma brilhante administração em Niterói, dando todo o suporte que os advogados, tanto públicos quanto privados, necessitam. Agradecer também a presença do Dr. Rodolfo, que foi meu professor, tive a felicidade de ter sido aluno dele da Emerge, sempre brilhante, ao presidente da comissão, Dr. Pamplona, e também agradecer especialmente ao Dr. Arthur, vice-presidente, que também foi primordial aí na organização desse evento, e junto comigo nós visitamos vários locais até para divulgar o evento e tal, para conseguir atrair um público tão qualificado assim como o senhor. Bom, o tema é sobre a importância da advocacia pública no cenário jurídico. A advocacia pública, ela tem que ser vista de forma única, né? Na verdade, é uma carreira jurídica de extrema importância e que não tem ainda uma base muito sedimentada, porque eu diria que é uma carreira pós-Constituição de 88. É uma carreira que vem junto da democracia, né? Porque antes da Constituição de 88, o Ministério Público ficava encarregado da carreira de defesa da Fazenda Pública. Então, o Ministério Público ele atuava em defesa da Fazenda Pública e também atuava em defesa dos interesses difusos, coletivos, dos princípios democráticos e tal. Então, ele atuava tanto na defesa do interesse público primário quanto no interesse público secundário. E aí, na Constituição de 88, o que aconteceu? Tem até um ato de disposições constitucional transitório que deu opção aos membros do Ministério Público de optarem ou pela carreira do Ministério Público, continuar como membros do parquê, ou optarem pela carreira da Advocacia Geral da União. E alguns até optaram pela Advocacia Geral da União, né, e outros ficaram no Ministério Público. Mas a partir da Constituição de 88, o que ficou evidente foi que a advocacia pública tinha que ter uma autonomia, ter uma carreira própria, diferenciada do Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público ele funciona como um controlador externo da administração pública. Então, o Ministério Público ele exerce o controle, por exemplo, das entidades autárquicas, dos municípios, de todos os poderes da União, do Estado. Então, o Ministério Público é um ente que ele, na verdade, é um órgão, né, que é um órgão autônomo, que ele topologicamente pertence ao Poder Executivo, né, mas na prática ele tem total autonomia, né, em razão dos seus princípios, e inclusive fiscaliza o Poder Executivo e ajuiza a ação contra o Poder Executivo e a ação de improbidade administrativa, né, e tira prefeito, tira governador, e vai, isso aí é tudo quem mora no Ministério Público, né? Agora, só que depois da Constituição, a advocacia pública, que são os advogados dos entes públicos, das entidades autárquicas, ou seja, pessoas jurídicas de direito público, esses advogados públicos, eles não perderam o dever de defender o interesse público primário. É isso que hoje causa uma certa espécie de confusão. Eu vejo procuradores, eu vejo os procuradores chegarem e não, isso aqui é interesse da Fazenda Pública, meu amigo, interesse da Fazenda Pública. Mas eu não vou ser responsável pela morte de uma pessoa, por falta de saúde, para defender o interesse patrimonial de Fazenda Pública. Então, nesse caso, eu tenho que atuar contra o governo. O governo não quer dar remédio para o cara que está morrendo ali, que depende do remédio. Eu, como advogado público, tenho que dar ao governo. O governo tem que dar remédio. Se não der remédio, está praticando um ato de improbidade administrativa. E se for o caso, eu entendo
e tem doutrina que entende que eu, como advogado público, posso ajuizar uma ação de improbidade, uma ação civil pública contra o prefeito, contra o governante, contra quem quer que for, porque eu vou estar na defesa do interesse público primário. E a própria lei da ação civil pública tem lá especificamente colocando os estados, União, municípios e autarquias dos respectivos poderes como legitimados ativos para propor ação civil pública. Só que não existe isso. Assim, eu quase propus uma ação civil pública aqui contra um presidente de uma autarquia que eu faço parte, no governo passado. Eu cheguei a me lutar, eu ia dar a entrada, mas aí como estava o MP, estava fiscalizando o caso e tal, eu deixei o MP terminar os trabalhos, que está até hoje sob investigação. Bom, mas é uma atuação, então, em defesa, o advogado público ele atua em defesa do interesse público primário e secundário. Isso aí quem fala é o administrativista Diogo Figueiredo Moreira Neto, né? É uma pessoa muito respeitada, né, no meio jurídico, e ele fala isso, inclusive, que quando o interesse público primário se é confrontado com o secundário, o advogado público deve sim priorizar o interesse público primário. O que é interesse público primário? São os direitos que estão no artigo 5º ao 17, em regra, né, na Constituição Federal. Não é direito, por exemplo, a liberdade, direito à vida, direito à saúde, direito à educação, entendeu? São direitos, os direitos que têm a maior densidade valorativa da Constituição, tem maior densidade axiológica. Então eu não posso chegar em razão de um interesse meramente patrimonial da fazenda pública, entendeu? Ceifar a vida de uma pessoa, a educação de uma pessoa, a saúde de uma pessoa. Isso aí está errado. E o advogado público ele funciona como controlador interno de juridicidade do ente público do qual ele faz parte. E por isso que, por exemplo, o Diogo Figueiredo Moreira Neto, ele fala que a carreira da advocacia pública é uma carreira de Estado, né? E que é uma carreira sui generis, não é uma carreira, não é uma função administrativa, não é um agente administrativo comum. Por quê? Porque ele não pode estar hierarquicamente subordinado ao ente que ele faz parte com relação à atividade fim dele, atividade funcional. Por exemplo, o doutor Gessé Torres, desembargador, que também fala muito sobre o tema licitações, contratos e tal, ele fala que parecer de encomenda é crime, parecer de encomenda é ato ilícito. Se o prefeito chegar para mim e falar assim, doutor, o senhor é advogado aqui, eu quero contratar aquela empresa ali sem licitação, nada, então, e não tem requisito, mas eu quero que o senhor faça um parecer para mim para contratar. Se eu for lá e fazer um parecer assim, eu estou praticando um ato de improbidade administrativa. Né? Por quê? Porque eu estou indo contra o direito, contra a juridicidade e tal. Eu sou obrigado a mandar o excelentíssimo prefeito, isso aqui precisa disso, você pode contratar assim, mas tem que seguir os trâmites jurídicos, legais e tal, para fazer essa contratação. Por isso que o Diogo Moreira Neto ele fala que por exercer essa função, o advogado público, se ele fosse considerado um mero agente administrativo, ele seria facilmente perseguido pelo poder público. Ele está descumprindo a hierarquia, estou querendo, por exemplo, encomenda, ele não quer fazer, está descumprindo a hierarquia, processo administrativo disciplinar deles, demissão, tá bom. Eu já sofri um processo administrativo disciplinar, inclusive me acusaram de estar fazendo um culto religioso dentro da entidade do Parte. Eu não sou evangélico, né, até respeito, pessoal, mas eu não tenho nada com isso. Nunca fiz culto religioso. Por quê? Porque eu fui contra o interesse do gestor da época que queria tirar uma verba de 10 milhões de reais da entidade para, sem justificativa fática, sem necessidade, sem mostrar nada, eu
Não pode. Aparecer foi, eu deixo de aprovar na forma 38, parágrafo 1 da Lei 8666. Aí o que acontece? Com isso eu acabei sendo perseguido, né, aquela coisa toda, tal, mas saí livre, já foi julgado, já está livre, né? Até as pessoas que julgaram estão aí assistindo. Então, ficou tudo certo. Então, porque faz parte da carreira. Então é uma carreira difícil, não é uma carreira fácil de seguir, porque existe muito essa pressão política, né? E hoje em dia, aqui em Niterói, eu estou vendo até um governo que tem valorizado a carreira de advocacia pública, inclusive apoiou a lei no ano passado do Fundo de Procuradoria, concedeu honorários aos procuradores municipais, está em estudo aí, parece, de uma medida para beneficiar também os advogados autárquicos, né? Tem feito uma política mais transparente e que valoriza a carreira, né? Bom, mas eu falei disso, dessa questão do interesse público primário e secundário, que é de crucial importância. Então, na verdade, o advogado público ele tem o dever de fiscalizar a juridicidade do ente ou entidade que ele trabalha,